Você e eu estamos estudando a série SOT.32, Refutação contra Reperder-se. Ela está no canal youtube.com/c/sstttel, na playlist criada Soteriologia 2. SOT.32H, estamos estudando 104 versículos que os inimigos da salvação garantida tentam alegar contra essa maravilhosa doutrina que a Bíblia nos dá, que a salvação é garantida por Deus, não por mim, nem pela minha força. Então vamos começar essa videoaula. SOT.32H, refuto da reperdição, isso é, de quem diz que a pessoa pode voltar a se perder depois que é salvo. Vamos ver passagem referência ao pecado para a morte, morte física. De mais de 114 versos, claro e explícitos, já provamos que, ao menos aos verdadeiros crentes dessa dispensação de assembleias locais de convertidos gentios, Deus garantiu que, uma vez salvo, sempre salvo, uma vez que foi realmente salvo, creio que foi salvo de verdade, então sempre salvo, preservado pelo poder e fidelidade de Deus, não sem depender da minha fidelidade, porque eu sou fraco, miserável, e mesmo que eu peque, caia, deslize, eu sou disciplinado na terra, e no céu posso perder os galardões, mas Deus é fiel a si mesmo que eu seja infiel. Agora refutaremos tentativa de objeções à maravilhosa doutrina de garantia da salvação, doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Refutaremos as tentativas que alegam as seguintes passagens. Primeiro grupo, essa é a primeira parte. As pessoas que alegam e diriam assim: ô Hélio, veja Romanos 6,16, Romanos 8,13, 1 Coríntios 5,5, 1 Coríntios 5, 11 a 30, essas passagens provam que a pessoa pode ser salva e perder a salvação. Deus está dizendo que lança no inferno certos crentes. Bem, vamos ver sua pergunta. Essas passagens realmente estão no grupo de capítulos da Bíblia, de Romanos a Filemão, Apocalipse 1, 2 e 3, parte de Apocalipse 22, que são partes endereçadas a igrejas de convertidos gentios, e que se endereça à igreja como a minha e a sua. Estou supondo que você está numa igreja neotestamentária. Então, essas partes da Bíblia são endereçadas diretamente para o crente dessas igrejas neotestamentárias plenas, que não estão mais em período introdutório e de transição. Mas é sempre muito fácil distinguir pelo contexto se essas passagens se referem a salvos das nossas igrejas, de gentios convertidos, ou se explícita e claramente elas afirmam ou não que nós podemos perder nossa salvação. Então vamos analisar os versículos que você deu. Romanos 6,16. Não tendo vós sabido que a quem apresentais a vós mesmos por escravos para a obediência, escravos sois vós daquele a quem obedeceis, que é do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Veja a palavra morte aí. Que é do pecado para a morte. E 8,13 está dito assim, Romanos 8,13. Porque se segundo a carne viveis, intencionais morrer. Se porém, mediante o Espírito, das obras do corpo destruir a força e vitalidade, então vivereis. Então, meu caro, meu querido amigo, nenhuma dessas duas passagens diz claramente que um crente, uma pessoa que creu verdadeiramente, foi salvo verdadeiramente, está em risco de perder sua salvação, voltar a ser perdido. Está em risco de voltar a ser condenado ao inferno. Está em risco de passar a eternidade no lago de fogo. Nenhuma dessas passagens diz isso claramente. Por outro lado, eu posso lhe mostrar 114 versos onde o próprio Deus fez escrever com as exatas palavras, explicitamente, com as palavras e letras,
Do lado da condição, ele fez escrever palavras como crê tu, é a condição, recebe tu, se creres e confessares, se te arrependeres e creres. E do lado do resultado, da consequência garantida, ele dá uma condição e dá uma consequência garantida. Deus fez escrever, se fizer isso, eu lhe dou vida eterna, vida garantida, vida que dura para sempre, não entrará em condenação, nunca perecerá, preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus. Um exemplo desses 114 versículos, João 5,24. Em verdade vos digo, que quem está dando ouvidos à minha palavra e está crendo para dentro daquele havendo-me enviado, tem a vida eterna. Pode procurar no dicionário. Tem é o tempo presente. Não é teria, talvez vá ter. Não é futuro também. É tempo presente. Já tem agora a vida que é eterna. Olha no dicionário, por favor. Não precisa de dicionário de grego, nem de hebraico, nem de aramaico. É dicionário de português. Dê valor às palavras. Deus fala as palavras que ele tem em mente e as palavras que estão escritas na Bíblia refletem a mente de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus. E as palavras são essas. Quem creu tem a vida eterna. Eterna significa, olha no dicionário, tem é ter propriedade, ficar dono. E eterna é nunca se acabar, jamais se acabar, durar para sempre. Continuando o versículo. Havendo-me enviado, tem a vida eterna, e para dentro da condenação não vem. Olha no dicionário, não, significa não. Para dentro de condenação, quem creu não vem, nunca, jamais. Aí a palavra é não vem, para dentro de condenação não vem. Mas tem passado, isso é uma coisa passada, é o tempo perfeito, é uma coisa que ocorreu com duração para sempre. Tem passado proveniente de dentro da morte para dentro da vida. Então você não provou nada. Você não tem um versículo que desminta 1/100 desses 114 versículos. Você precisaria ter, mas nunca ninguém vai achar, um verso que diga, na mesma condição, creia você, receba você, se arrependa e receba e creia. E na condição tem uma negação que diga, mas você não vai ser salvo para sempre. Sua salvação não é garantida. Sua salvação eu não vou preservar. Você pode correr risco de perder a salvação. Você que tem a obrigação, você que quer dizer que Deus é o louco, que diz uma coisa num canto e diz no outro, você quer dizer que em um local ele diz, dá a vida eterna e no outro local ele tira e a pessoa perde a vida, então não é eterna. Você que teria a obrigação de achar um versículo, mas nunca ninguém achou, nem ninguém vai achar. Uma explicação adicional que eu vou guardar para lhe dar somente depois que você crê. Vou falar bem rápido para lhe dar ideia, mas só vou me deter um dia que você crê, que você pode ser religioso, pode ser professor de seminário, pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser um presbítero. Mas se você não crê em 114 versos da Bíblia, você não crê na Bíblia. Se você não crê em um verso, o que ele diz literalmente, você não crê na Bíblia. Então, se você não crê na Bíblia, você não é um crente bíblico. Se você não é um crente bíblico, você não tem a salvação bíblica. Se você não tem a salvação bíblica, você é homem natural. Se você é homem natural, você não pode entender as coisas mais profundas de Deus. Então, quando você realmente crê, de Deus eu me rendo, eu me submeto, eu creio nesse versículo. Aí eu posso voltar e explicar melhor, mais longamente, para você entender. Agora eu sei que você não vai entender, mas deixe-me dizer, o pecado para a morte é somente pecado para a morte física. E é um pecado que somente um crente, um salvo, pode cometer. O descrente, o pecado dele é para a morte eterna. Um crente que devia honrar a Deus, se comete pecados que envergonham a Deus, ele pode ser disciplinado em escala, a disciplina crescendo de intensidade, ele pode
perder todos os seus bens, pode perder a vida de um filho, a vida da esposa, uma pessoa que ele mais ame. Ele pode sofrer amargamente. E pode também perder a vida física. Então, esse versículo fala em perda da vida física. Então, o crente põe em risco não a sua alma eterna nesse versículo, mas assim a sua habilidade, a sua capacitação para servir a Deus na terra. O crente que está vivendo carnalmente, se entregando a algum pecado, ou a gula, ou a cobiça, ou a luxúria, qualquer pecado, ele está alimentando. Pode ser só na mente dele, nem está realizando, mas mentalmente está pecando. Esse crente não vai ter a paz de espírito, não vai ter a comunhão, não vai ter a direção de Deus, vai clamar e não vai ter resposta. E não poderá ter a comunhão com Deus e não será usado por Deus tanto quanto seria se estivesse vivendo de maneira que agradasse a Deus. Esse pecado é cometido quando o crente permite que a sua vida se torne tão carnal e improdutiva que Deus simplesmente o chama para o lado celestial mais cedo, através da morte física. É como se ele dissesse: basta, Joãozinho, basta, Hélio, basta, Francisco, você está me envergonhando demais, eu já tive paciência, já lhe mandei uma disciplina, 2, 3, e você não ouve, venha logo aqui para o céu. Agora você vai vir sem os seus galardões, sem suas premiações, que você perdeu tudo com esses últimos dias. Você talvez... Premiação pode ser perdida, salvação não. Coroa pode ser perdida, salvação não. Salvação é de graça, mas premiação tem um preço da fidelidade. Então, esse pecado pode variar entre cristãos. Ananias e Safira cometeram esse pecado e foram mortos. Depois eu vou falar mais sobre isso. Alguns dos crentes corintianos também cometeram esse pecado e vou falar em 1 Coríntios 11:30. O homem em 1 Coríntios 5 estava prestes a cometer esse pecado. Em 1 Coríntios 5, verso de 1 a 5. 1 Coríntios, vou consertar aqui 5, de 1 a 5. E Mineu e Alexandre estavam prestes a cometer esse pecado, 1 Timóteo 1:20. Alguns, para quem o livro de Hebreus foi endereçado, estavam prestes a cometê-lo também. Veja isso em Hebreus 5, de 1 a 6. Aliás, desde o verso 5, 1 até o verso 6, 8. E veja também o verso 10, 26. Outros versículos. 1 Coríntios 5, 5 e 11:30, dessa primeira parte. Essa primeira parte que estamos vendo são só versículos entre Romanos e Filemão. O versículo, alguém pode chegar e perguntar: ué, mas aqui em 1 Coríntios, esses versículos, 1 Coríntios 5, 5 e 11:30, não está dizendo que Deus pode pegar o crente, tirar a salvação, arrancar dele o que prometeu ser eterno, vida provisória, e a vida eterna Deus pode terminar lançando ao inferno eterno? Não estou provando que vocês estão errados. Vamos ler. 1 Coríntios 5, 5. Abandonarmos o tal a Satanás para dentro. Isso é Paulo. Havia um homem que estava cometendo um pecado que não era mencionado nem mesmo entre os gentios. Um homem que na sua casa, talvez seu pai já era velho, ou tivesse alguma doença como hoje o Alzheimer, ou fosse cego e surdo. Ele cuidava do pai em casa, mas à noite dormia com a esposa do pai dele. Se é a própria mãe dele, não sei. Se é a madrasta dele, não sei. Mas isso é uma coisa tão nojenta que sempre que eu prego e falo sobre isso, até o descrente mais sem vergonha se escandaliza com isso. Onde já se viu falar de uma coisa dessa, Hélio? Estava vendo um crente bem quisto na igreja, aceito na igreja. A igreja era uma igreja carnal, a igreja que vivia correndo atrás de dons era a igreja mais carnal, essa igreja de Corinto. Então, Paulo escreve e dá uma ordem, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Ele diz começo a ler agora a Bíblia, abandonarmos o tal a Satanás para dentro da destruição da carne. Não é a destruição
do espírito eternamente no inferno, não. É para dentro da destruição da carne, para o resultado do espírito vir a ser preservado dentro do dia do Senhor Jesus. Para mim, essa é uma das maiores provas que o crente mais imundo, mais nojento, se ele é filho de Deus, Deus pode tirar a vida dele, mas ele não perde a salvação. Uma vez que é filho, sempre filho. Há ex-marido, há ex-presidente, há ex-senador, mas não há ex-filho. Você, quando se torna filho de Deus, você é filho de Deus para sempre. Deus, quando escreveu o livro antes da eternidade, pela presciência dele, ele viu que você, em tal dia, você ia crer e escrever o seu nome, não tem borracha no universo que apague o nome que ele escreveu. 1 Coríntios 11:30. Por causa disso, está falando a respeito da ceia, a ceia do Senhor, alguns tomavam de forma irreverente, com glutonaria e fazendo vergonha aos crentes que não tinham dinheiro, não tinham muito alimento para levar ali, e uns faziam um banquete e se comportava de forma vergonhosa. E Paulo repreende e diz: por causa disso, entre vós, muitos estão fracos e doentes, e estão sendo adormecidos. Muitos. Adormecido é um eufemismo, uma poesia, uma maneira romântica de dizer morte. Então, naquela igreja, os crentes que a cada ceia, não sei a frequência, Deus só diz que cada vez que comemorarmos a ceia, façamos com decência, com ódio, com amor, de todo o coração, honrando a Deus, adorando, mas não diz se é de semana em semana, ou de mês em mês, ou de ano em ano, ou de 2 em 2 anos. Isso não é dito na Bíblia. E eu não vou censurar minha igreja, porque não faz exatamente do modo que a minha faz. Algumas igrejas batistas celebram a ceia uma vez por ano, outros celebram uma vez por mês, outros celebram a cada domingo. A Bíblia dá permissão para tudo isso. Mas tomar a ceia de forma irreverente, vergonhosa, a maneira, isso aí Deus proíbe. Quem faz fica fraco, fica doente e morre. Ó objetor, se você está alegando isso, toma as explicações das 2 primeiras passagens dessa primeira parte dessa aula de hoje e as adapte às passagens de agora, ok? Mas se você abriu a aula aqui nesse ponto e não viu o anterior, deixa eu fazer um rápido resumo. Primeiro, não é expressamente dito, expressamente, com todas as palavras, Deus não está dizendo o equivalente a se você crê, se você for salvo nessa dispensação das assembleias locais de gentil convertido, depois você pode perder a salvação. Ou depois uma pessoa, fulano de tal, já perdeu a salvação por causa disso. Não está dito assim. E B, 114 versículos nós mostramos explicitamente, onde Deus diz: creu, é a condição, creu. Consequência garantida por Deus. Sem falha, sem poder falhar, você vai ter a vida eterna que jamais se acaba e dura para sempre. E que não pode ser perdida. Então, há 114 versículos equivalentes a isso. Vamos para a segunda parte do estudo que estamos fazendo hoje. Envolve as passagens Atos 5, de 1 a 11, Tiago 1, de 13 a 15, Tiago 5, de 19 a 20, 1 João 5, 16. Note, viu? Volta atrás e veja todos esses versículos de novo. São versículos dos capítulos de Mateus até Atos e de Hebreus até Judas, que são para igrejas em transição. Precisamos ter muito cuidado, porque de Romanos a Filemão, basicamente, majoritariamente, se dirige a nós, das dispensações atuais, de gentios convertidos. Mas essas passagens, os evangelhos, 4 evangelhos, é uma passagem de transição. Como já falei, há gentios convertidos, muito poucos, no Novo Testamento, nos evangelhos,
muito pouco. Me lembro da mulher sírio-fenícia, viu? Só lembro agora de um gentio, que tudo indica que depois sua fé em Jesus e foi salva pela mulher sírio-fenícia. Os outros convertidos, todos judeus. Milhares convertidos, judeus. E era uma igreja em transição, ainda não tinha o Novo Testamento completo, era constituído basicamente de judeus. Alguns judeus tinham sido realmente, nessas igrejas, as igrejas lá em Jerusalém, as igrejas a quem o autor do livro de Hebreu está escrevendo, as igrejas a quem Pedro está escrevendo, a quem João está escrevendo as epístolas, são igrejas mistas, são igrejas transitórias, transiente, em transição, e são mistas, são igrejas que tinham a maioria judeus, mas alguns gentios. Agora, esses judeus, o cunho da igreja, a massa, a maioria era de judeus. Nesses judeus, alguns eram realmente salvos, eram igual a mim e você. Mas a maioria dos judeus, muitos, não digo a maioria, mas muitos, ainda estavam no vestíbulo, quase entrando salvo somente pela graça, somente pela fé, mas ainda agarrados à coisa do judaísmo, a coisa da lei, perguntando se podiam comer toda a carne, e se deviam circuncidar os filhos, e um genro que quer casar com sua filha, se tinha que circuncidar, a guarda do sábado, não comer certas carnes. Então era uma igreja em transição. Por isso precisamos examinar muito bem o contexto de cada passagem para distinguir se fala A para os judeus convertidos ou B para judeus ainda nesse limiar de transição. Se uma passagem se referir aos judeus ainda sob o limiar da salvação, judeus que ainda estão embaraçados com coisa do Velho Testamento, com a necessidade de fazer circuncisão, etc. E se tal escritura pusesse em dúvida a salvação dele, de qualquer maneira essa salvação não se aplica a nós da atual dispensação das assembleias locais de convertidos gentios que nos guiamos pela Bíblia completa. Mas vamos ver essas passagens. Vou ler só os versículos principais. Atos 5, de 1 a 11, a parte principal, Paulo diz a Ananias, porque, versículo 4, no final do 4, porque pusestes este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E ainda estando ouvindo Ananias essa palavra, havendo ele caído, expirou. Isso fala de morte física. Onde é que fala aqui que ele foi lançado ao inferno? Que ele era um salvo e perdeu a salvação. Não diz explicitamente, mas Ananias, eu creio que era um verdadeiro salvo. E Deus deu um exemplo, nem sempre Deus, na sua misericórdia, nem sempre pune a gente com a mesma pena que a gente merece, mesmo como crente. Mas Deus, da primeira ocasião de certos pecados, Deus pune exemplarmente, como devia punir todas as vezes, mas não pune porque se ficaria extinta a raça humana. Se a cada pecado do crente o martelo de Deus cair sobre a nossa cabeça, como nós merecemos, todo crente morria com 1 dia, com 2 dias, com 3 dias, com 1 hora. Então não haveria, as igrejas ficariam vazias, ninguém ficaria pregando o evangelho aqui na terra. E depois, falando da mulher de Ananias, Safira, no versículo 9, Paulo diz, eis aí os pés daqueles havendo sepultado o teu marido estão à porta, e eles também te carregarão para fora. E ela caiu imediatamente aos pés dele, isso é de Pedro, e expirou. E havendo entrado, os moços a acharam morta. Então tudo aqui está falando de morte física. Tiago 1, de 13 a 15. Vou ler só a parte principal no verso 15. Vai dando uma sequência de consequências, como uma escadinha, os degraus, sobe 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4. Então, nessa sequência diz, depois da concupiscência, havendo concebido, gera à luz o pecado. E o pecado, havendo sido consumado, gera a morte.
Olha, está falando de morte física. A consequência para o crente não pode ser jamais a morte eterna, porque Deus lhe deu a vida eterna, então não pode, depois Deus que prometeu a vida que é eterna, mudar. Deus não é doido para mudar, nem mentiroso, enganador. E Deus não pode garantir a vida eterna e depois dar a morte eterna. Então está falando aqui da morte física. E Tiago 5, de 19 a 20, vou ler só o verso 20. O contexto é o seguinte: um crente salvo, membro da igreja, foi perturbado na sua mente, alguém começou a ensinar uma doutrina errada, e ele começou a namorar e começou a querer adotar aquela doutrina errada. E Paulo está dizendo aqui, nós vamos ver, aliás, Paulo não, Tiago, que o crente verdadeiro que for atrás desse crente desviado e consertar a cabeça dele. Rapaz, você está crendo numa doutrina errada, não foi assim que Deus ensinou, não é assim que está na Bíblia. E se aquele crente errado, recuperar a razão, a sensatez e voltar à doutrina certa, o crente que for até ele para o instruir, salvou uma alma para fora da morte física. O contexto é esse, que vai evitar de Deus puni-lo, estou falando do crente desviado, de ser punido com a morte física. Então vou ler para você entender. Verso 20. Saiba ele que aquele, havendo feito, virá em direção de volta a um pecador, está falando de um irmão pecador, a um salvo pecador. Repetindo, saiba ele que aquele, havendo feito, virá em direção de volta a um pecador para fora do desvio do seu caminho. Isso não é um perdido qualquer que nunca foi salvo. Isso é um crente salvo que desviou-se da doutrina. Perdoe, mas deixa eu ler tudo de novo. Saiba ele que aquele, havendo feito, virá em direção de volta a um pecador para fora do desvio do seu caminho, salvará uma alma para fora da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Também, novamente, aí está falando de irmão, e irmão não pode perder a vida eterna que Deus lhe deu, e a vida eterna dada por Deus não pode virar morte eterna. Então aí é morte física. 1 João 5,16. Se algum homem via seu irmão estando pecando um pecado que não conduz em direção à morte, que há pecados que merecem a morte física. São pecados que estão prejudicando a igreja. É diferente um pecado que eu faço que só vai prejudicar a mim. A cobiça, a luxúria na mente, um ciúme, uma inveja, a coisa que são pecados, Deus odeia, mas não está prejudicando a igreja e o nome de Deus. Quer ver um pecado que é só na mente da pessoa. Mas há pecados que escandalizam a cidade toda. Há pouco tempo eu soube, não fui investigar se era verdade ou não, que um crente que foi muito eminente, muito destacado aqui, aqui no Nordeste, um pastor, ele virou pedófilo, não sei se é verdade, mas pessoas várias pessoas falam que ele pode ter cometido pedofilia com pessoas da própria família dele. Então isso escandalizou tanto a cidade, fez tanto mal ao Evangelho. Então é o que a Bíblia está dizendo, há pecado que a gente não devorava. E se Deus começasse a tirar a saúde desse homem, não sei como está a saúde dele, e então devorar para Deus dar saúde enquanto ele não se arrepender daquele pecado. Mas vou ler o versículo. Se algum homem vier seu irmão estando pecando um pecado que não conduz em direção à morte, pedirá a Deus e ele lhe dará a vida. Isto é, àqueles que estão pecando não em direção à morte. Há pecado em direção à morte.
e não a respeito desse pecado falo a fim de orardes. Então, aqui é morte física, não é morte eterna. Bom, respondendo a você, meu caro objetor, que está me desafiando, dizendo, esses versículos todos, Deus está dizendo que a pessoa é salva, mas pode perder a salvação, eu lhe respondo com amor, com tranquilidade. Em primeira instância, como na justiça, vai na primeira instância, eu reconheço, sim, toda e cada escritura é dada por assopro de Deus e é proveitosa, segundo Timóteo 3,16. Mas são somente os livros de Romano a Filemão que foram expressamente escritos para assembleias locais neotestamentárias de convertidos gentios, com o Novo Testamento completo. E ao falarem e sobre os seus salvos, sempre se aplicam a nós essas passagens. Portanto, sempre que há uma aparente contradição entre um verso de Romano a Filemão e outro verso das demais páginas da Bíblia, por exemplo, um verso garantindo a salvação entre Romano e Filemão, e um verso lá em Gênesis, Deuteronômio, o Isaías, o mesmo nos Evangelhos, se um verso não garantisse a salvação, ou se insinuasse que não há, que a salvação pode ser perdida, mas é outro departamento diferente. A afirmativa que estamos fazendo é o seguinte, que nós das igrejas locais, não estou tratando das outras pessoas das outras épocas, mas da dispensação das igrejas locais, nós podemos ter certeza completa, segura, maior do que a certeza que tem que existe um sol, que um dia o sol vai se acabar, ou existe uma lua, vão se acabar, maior do que a certeza que temos que existe uma terra, é a certeza que Deus diz que o salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Ele é quem garante a nossa salvação. Mas se houver uma aparente contradição, e tudo é fácil e imediatamente resolvido, se ambos os contextos nos permitem interpretarmos assim. O versículo em Romano a Filemão, garantindo a salvação, se aplica a nós, os crentes dessa dispensação das assembleias locais de gentios, convertidos. E o outro verso, de outra parte da Bíblia, aparentemente contraditor, se é que existe um aparentemente contraditor, acho que não existe nem esse verso aparentemente contraditor, se aplica a outras pessoas de outras dispensações. Essas passagens que você me trouxe são de livros da igreja em transição. Então, eu poderia encerrar a minha resposta por aqui, porque a afirmativa que eu estou fazendo é sobre as igrejas locais de gentios convertidos, e você está trazendo coisas de outro contexto. Atos eram igrejas em transição, de igrejas majoritariamente constituídas de judeus. Esses judeus, alguns eram realmente salvos, outros não eram, ainda estavam querendo estender a mão para receber Cristo, mas querendo levar também todo o judaísmo. Então esses versos não se aplicam. Você teria, para você mostrar que é uma contradição na Bíblia sobre a salvação, você tem que encontrar entre Romano a Filemão, quando se dirige a crentes, e mostrar que algum verso aí diga que a pessoa pode crer e perder a salvação e ir para o inferno. Então, podia parar aqui. Em segunda instância, eu posso lhe mostrar 114 versos onde Deus, explicitamente, usando as palavras, as letras, ele diz do lado da condição coisas como crê tu, recebe tu, se creres e confessares, se te arrependeres e creres, e do lado do resultado infalível, da consequência garantida, Deus promete vida eterna, vida que dura para sempre, não entrará em condenação, nunca perecerá, preservado, nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus. Um exemplo desses 114 versos, 1 Coríntios 5, que já lemos, diz que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo. Oh, que maravilha! Eu não conheço um verso. Cada verso desses 114, quando eu medito, penso que é o mais forte, o mais maravilhoso que eu já vi.
Esse me impressionou muito hoje. Mesmo cometendo aquele pecado terrível, seja o crente entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja o quê? Lançado ao inferno? Não. Seja perdido? Não. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora, para você provar o contrário disso, você teria que achar um verso que dissesse o contrário. Tivesse a mesma condição, crê tu, recebe tu, mas na negação alguma coisa assim, crê tu, mas tenha cuidado que isso não vai garantir nada não. Creia, mas você vai ser salvo provisoriamente e condicionalmente, e um dia você pode perder a salvação e terminar no inferno. Não, decididamente, nenhuma dessas suas passagens que você alegou faz nada semelhante a isso. Então encerremos essa passagem. Ora que você venha a crer nessas 114 passagens. Porque se você não crê, você não crê em toda a Bíblia. Se não crê em toda a Bíblia, você não é um salvo. Não crê nas palavras do próprio Jesus. Não crê que salva é a fé em toda a palavra da Bíblia tomada literalmente dentro do seu contexto. Se a passagem da Bíblia que você não crê, você não é um crente. Se não é um crente, você não está salvo. Não tem o Espírito Santo habitando você. Não é uma nova criatura. Não é um homem novo. Você é um homem natural. Você não é um homem espiritual. Então o homem natural não pode entender as coisas profundas da palavra de Deus. E eu não vou dar mais outra explicação. Eu vou ficar orando até o dia de sua salvação.